Agora eu quero contar as histórias da beira do cais da Bahia. Os velhos marinheiros que remendam velas, os mestres de saveiro, os pretos tatuados, os malandros sabem essas histórias e essas canções. Eu as ouvi nas noites de lua do cais do mercado, nas feiras, nos pequenos portos do Recôncavo, junto aos enormes navios suecos nas pontes de Ilhéus. O povo de Iemanjá tem muito o que contar. Vinde ouvir essas histórias e essas canções. Vinde ouvir a história de Guma e de Lívia, que é a história da vida e do amor no mar. E se ela não vos parecer bela, a culpa não é dos homens rudes que a narram, é que as ouvistes da boca de um homem da terra, e dificilmente um homem da terra entende o coração dos marinheiros. Mesmo quando esse homem ama essas histórias e essas canções e vai às festas de Dona Janaína, mesmo assim ele não conhece todos os segredos do mar, pois o mar é mistério que nem os velhos marinheiros entendem. Mar Morto foi o quinto livro escrito por Jorge Amado, em 1936, aos seus 24 anos. E hoje, no Projeto Amando Jorge, é dele que a gente vai falar. Se você não sabe do que eu tô falando, se você não conhece o Projeto Amando Jorge, eu vou deixar aí pra vocês um vídeo em que eu explico toda essa ideia. E esse projeto consta em ler, resumidamente, os livros de Jorge Amado, em ordem cronológica. E a cada vídeo de resenha desse livro, eu mostro lugares da cidade de Salvador, que é onde eu moro, que tem relação ou não com o livro. Então, cada vídeo a gente tem uma resenha do livro e um passeio por locais de Salvador. Então, já temos 4 vídeos desse projeto. Temos o primeiro, que é o País do Carnaval, depois Cacau, Suó, Jubiabá e agora Mar Morto. Esse livro aqui é um dos meus favoritos da vida e um dos meus favoritos de Jorge Amado, sem dúvidas. Até agora, em ordem cronológica, ele foi o melhor. Sim, de longe pra mim, disparado. Todos os outros são bons, aí nos vídeos você consegue ver minhas opiniões, mas esse aqui tem meu coração. Esse livro foi uma releitura, da primeira vez que eu li, eu favoritei também, e agora eu refavoritei. Ele continua sendo favorito porque esse livro é maravilhoso demais. E vocês vão conhecer um pouquinho da história dele aqui agora. E sem spoilers, tá? Fiquem tranquilos. E fica aí no vídeo porque daqui a pouco a gente vai ter o vlog em que eu vou levar vocês para conhecer alguns lugares em que esse livro se passa, daqui da cidade de Salvador. E esse vídeo só pode acontecer novamente com a ajuda de Jéssica e Davi, que estão aí fazendo parte desse projeto de um jeito lindo, me ajudaram a gravar, me levaram até o local, foram essenciais para esse projeto continuar. Então, eu continuo aqui agradecendo muito, dizendo que esse projeto é nosso. Então, falando de Mar Morto, como eu já falei com vocês, esse é o quinto livro escrito na carreira de Jorge Amado. Ele foi escrito em 1936, ele tinha seus 24 anos, gente, pois é, impressionante. E é muito legal que nesse livro a própria Zélia Gattai, nessa edição, né, que essa é uma edição especial da Companhia das Letras, que eu tenho aqui, como vocês podem ver, a coleção. Eu sou apaixonada por essas edições. E elas têm alguns conteúdos extras, que eu acho muito legais. Nesse caso, temos uma parte aqui em que a Zélia Gattai vai contar que ela leu esse livro antes mesmo dela conhecer Jorge Amado, e ela se encantou pelo livro, e depois, obviamente, ela se tornou Zélia Gattai, o amor da vida de Jorge Amado. E eu acho isso a coisa mais linda. Esse livro é apaixonante, ele escreveu ainda muito novo, como eu falei. A gente já consegue perceber várias diferenças dos outros livros dele até agora. É um livro lindamente escrito, como é dito aqui no texto de apoio de Ana Maria Machado no final. É o livro mais assim no estilo romance lírico de Jorge Amado, e realmente é lindo de ler. A escrita dele é incrível. Eu sempre achei, na verdade, a escrita dele diferenciada. Mas nesse livro aqui ele começou a ser o Jorge Amado, sabe? Começou a ter aquela escrita que inspira, aquelas frases que a gente tem vontade de anotar em todo lugar, de postar na internet, porque é a coisa mais linda do mundo. Esse livro tem um final emocionante, eu não vou dizer porquê. Um final, assim, muito impactante, muito importante, potente, e eu acho muito, muito especial. Então vamos à história. Esse vai ser o primeiro livro de Jorge Amado em ordem cronológica em que teremos um casal principal. Um casal pelo qual a gente vai torcer, que a gente vai se apaixonar e que a gente vai ficar apegado, que é Guma e Lívia. E no início do livro aqui ele já fala que esse livro é a história de amor de Guma e Lívia. E já começa assim, a gente já começa sabendo que é uma história de amor e que é a coisa mais linda e que é muito, muito focado assim no mar. E na vida dos trabalhadores do mar, nos homens, dos saveiros, dos mestres de saveiro, como ele fala. Então a gente vai conhecer Guma primeiro, né? Guma que já vive ali, ele é apaixonado pelo mar, por esse trabalho de navegar, de levar mercadorias, de voltar. Ele vive ali nos saveiros, ele vive essa vida desde muito pequeno e ele não conhece outra vida e ele não quer outra vida. Como o Jorge Amado fala, ele não sente nada pela terra, ele gosta mesmo é do mar, ele gosta mesmo é da água. Mas ele quer muito uma mulher para amar, ele quer muito alguém para estar do lado dele.
E ele pede muito isso a Iemanjá, porque outra personagem, assim, digamos, que aparece muito no livro de um jeito muito forte e muito presente é a Iemanjá, Rainha d'Água, Rainha do Mar, Janaína. Elas têm vários nomes aqui, pelos quais os personagens vão chamá-la. E ela é como se fosse a dona mesmo desses homens do mar. E a gente ouve desde o início do livro, a gente lê, né, que todos esses homens estão fadados a morrer no mar. É aquela vida de nunca saber se vai voltar. Eles vão trabalhar, mas eles nunca sabem se eles vão enfrentar uma tempestade, se vai acontecer algo que eles não vão conseguir se salvar e não vão voltar para casa, não vão voltar para suas mulheres, suas famílias. Aqui é muito dito assim, né? E as mulheres desses homens do mar, que ele chama, estão fadadas ao sofrimento, porque elas estão fadadas à espera eterna, aquela coisa. Toda vez que os homens vão trabalhar, toda vez que esses homens saem nos seus barcos, nos seus canoas, nos seus saveiros, elas ficam naquela angústia, será que eles vão voltar? Então é um livro muito sofrido nesse sentido, é muito triste essa angústia que essas mulheres passam. E o fato de que todo mundo sabe que em algum momento pode acontecer, porque eles pertencem à Rainha do Mar, eles pertencem a Iemanjá, tudo aquilo ali pertence a ela. Então se ela quiser levar algum deles, é isso e não tem o que fazer, sabe? Ninguém vai protestar, porque é ela que decide, ela quem decide. Então é um livro que tem muito a história de Iemanjá, fala muito do mar. Jorge Amado é muito apaixonado pela Bahia, pelo mar, e como disse Ana Maria Machado, não é qualquer mar, é o mar da Baía de Todos os Santos, né? E Guma vai ficar nesse dia a dia, assim. E aí ele vai pedir, né, pra Iemanjá trazer uma mulher pra ele, que ele quer muito isso. E Iemanjá vai dar pra ele de presente Lívia. E eu acho essa coisa mais linda, é o presente de Iemanjá pra Guma. Porque Guma, em certo momento, ele se torna o herói daquele lugar. O Senhor vai pedir uma ajuda por causa de uma embarcação que tá com sua família, que tá no meio de uma tempestade. E no perigo de naufragar, das pessoas morrerem. E aí Guma se oferece como voluntário para ir lá, né, salvar essas pessoas. E é isso que ele faz, ele consegue salvar essas pessoas. Então ele se torna ali o herói, realmente, dos saveiros, o mestre dos saveiros. E aí começa esse romance, né, esses dois apaixonados, ele percebendo que ela foi um presente de Iemanjá para ele. Mas Lívia começa naquele sofrimento de nunca saber se Guma vai voltar ou não vai, como assim várias outras mulheres, que são mulheres dos homens do mar, né. E ela vê outras mulheres sofrendo porque um deles não voltou e aquela coisa horrível. E ela fica com aquele medo, aquela angústia de acontecer com ela todas as vezes. E é basicamente essa história de Mar Morto, a gente acompanhar a vida de Guma e de Lívia e a vida dos trabalhadores do mar. E aí temos alguns núcleos de personagens ali, mas os principais realmente são Guma e Lívia e as pessoas ao seu redor. Eu gosto muito como as personagens femininas aqui, elas vão se fortalecendo, porque nos últimos livros de Jorge Amado que tivemos até agora, em ordem cronológica, são personagens coadjuvantes, ou são personagens estereotipadas, ou com algumas descrições machistas a respeito delas. E aqui, isso já muda muito, isso já evolui muito. As personagens femininas vão se fortalecendo, vão crescendo. E é uma coisa linda de ver, a evolução delas é uma coisa linda de ver. Ele coloca, aos poucos, todas essas personagens como protagonistas. Lívia, né, na verdade, como uma protagonista. E é lindo de ver. O livro acaba meio que sendo uma tragédia anunciada, a gente meio que já sabe o que esperar, já sabe que estão fadados esses homens a morrer no mar, a morrerem no mar, né, como fala aqui, é doce morrer no mar. E em certo momento pode ficar um pouco cansativo, porque Jorge Amado vai repetir muitas e muitas vezes, até certo momento do livro, sobre isso, sobre esse destino, sobre esse sofrimento. Ele vai falar muito sobre isso, porque realmente é uma coisa muito forte, muito importante da história. Então, em certo momento, pode ficar cansativo. Pra mim, ficou um pouco. Mas depois melhora. Ele meio que percebe que ele já entendeu. Esse livro é uma declaração de amor à Bahia, como eu falei, ao mar. É a coisa mais linda de se ler. As coisas que ele fala, como ele descreve a história de Iemanjá, como ele descreve esse trabalho dessas pessoas, como ele fala da Bahia, como ele fala das paisagens. Gente, é tão legal você morar na cidade em que o livro se passa. É tão emocionante você passar nos lugares e imaginar os personagens ali. Ainda mais nesse caso do vídeo, que a gente realmente foi em um lugar que é muito importante na história, que eu vou falar mais pra frente. Então temos paisagens de Salvador aqui, como a Gamboa, como Monte Serra, como Rio Vermelho. Temos vários locais da cidade que vão aparecer no livro, Mercado Modelo, e que vão ser importantes e que a gente consegue imaginar e mergulhar ainda mais na história, e isso é maravilhoso. Então, como eu falei, é um livro trágico, né, em muitos momentos, mas é um livro lindo, que tem um final que te deixa muito satisfeito, assim, em muitos sentidos. É um livro muito sensível. Eu achei muito potente, muito bem pensado. O Jorge Amado, com 24 anos, conseguiu escrever uma obra assim tão maravilhosa quanto essa. É realmente louvável. Então, assim, é demais, é maravilhoso, gente. Leiam esse livro, é a coisa mais linda. É um dos melhores de Jorge Amado, com certeza. Eu não li todos ainda, mas está na minha lista de favoritos. Porque esse livro é muito especial. E quando ele explica por que o nome é Mar Morto, lá pro final do livro, caramba, você fica, meu Deus, a sua cabeça explode.
E uma coisa genial também é que aqui no texto de apoio é dito que uma das personagens desse livro, que é um personagem coadjuvante, vai aparecer em outros livros de Jorge Amado mais pra frente, ou seja, realmente existe um multiverso de Jorge Amado. Ele pega essa personagem, ele coloca em outros livros até ela envelhecer. Eu achei isso fantástico, eu não sabia. E o Guma, ele aparece em Jubiabá. Isso é muito legal. Antes desse livro acontecer, ele já tinha essa ideia. E tem um momento também que o nome de um capítulo, tem um capítulo que se chama Terras do Sem Fim, que vai ser um próximo livro dele. Um livro que ele vai escrever depois, bem mais pra frente, que eu ainda não li, mas que eu tenho aqui. Existe um capítulo chamado Terras do Sem Fim. Então parece que tudo já estava meio que se formando na cabeça dele ao mesmo tempo, sabe? Isso é muito genial. É interessante também como esse não é um livro muito político. Todos dele até hoje, que a gente leu, né, em ordem cronológica, todos têm muito dessa parte política, seja falando do proletariado, dos grevistas, trazendo muito dessa parte política. Aqui não tem tanto, é uma coisa bem sutil mesmo, é uma coisa mais subjetiva. E pelo que eu vi também, engraçado que foi bem na época em que ele estava no Partido Comunista e ele foi preso por conta disso e tudo. E mesmo assim não tem muito de política nesse livro. Engraçado que não está muito presente nesse, mas estava presente muito nos últimos e estará presente nos próximos. Por algum motivo nesse daqui ele resolveu focar mais no romance. Mas eu gostei muito também disso. Eu gosto muito da parte política porque eu acho muito importante. Mas eu acho que esse livro toca a gente de um jeito diferente. É muito lindo. Ainda temos sim algumas problemáticas em relação ao machismo com os personagens, como eu falei. Mas é algo que está sendo evoluído. A gente sabe que também por conta da época, não dá pra pensar com a cabeça de hoje. Mas diferente de Jubiabá, as personagens femininas aqui, elas são muito mais fortes, elas são muito mais bem representadas, são muito mais importantes na história. E outra coisa também que pode incomodar algumas pessoas, mas eu sei que também faz parte da linguagem da época, é que é muito falada a expressão mulato. Mulato, mulata aqui no livro. Enfim, é um livro que fala de amor de um jeito muito lindo. É claro que Guma não é um personagem assim, que a gente pode romantizar, ele tem alguns problemas, algumas problemáticas, algumas coisas que vão fazer com que ele deixe de ser aquela figura de herói, que eu acho que pode ter sido até proposital, pra ele perder essa figura mesmo de herói. Mas é um romance muito bonito, é um livro lindo, muito bem escrito, muito lírico. Ele tá muito acima dos anteriores pra mim, de País do Carnaval, de Ubiabá, de Cacau, de Suol, tá muito, muito acima pra mim. E Lívia é uma das minhas personagens favoritas, assim, femininas, sem dúvidas, é maravilhosa. Pra mim foi muito especial reler esse livro, eu amei. Se vocês têm alguma outra coisa a acrescentar que eu não falei aqui, que eu esqueci ou que eu não reparei, mas foi um livro que eu marquei muita coisa. E, gente, eu queria falar também que o próximo livro será quem? Ele. O mais famoso de Jorge Amado, o mais aclamado, o mais falado, que é Capitães da Areia. Então, tô assim, vai ser uma responsabilidade muito grande fazer um vídeo desse livro aqui. Então, deve demorar um pouco pra sair. Não que tenha saído rápido de Mar Morto, né? Mas deve demorar um pouco porque eu quero fazer um vídeo muito legal, eu quero pensar bem, eu quero escrever uma resenha diferente, eu quero mostrar vários lugares. Então, vai demorar um pouco de sair o próximo, mas se você quiser começar a ler também, pode começar. Então agora vamos pro vlog e a gente vai mostrar pra vocês aí alguns locais de Salvador que tem muita relação com o livro, tem relação com Iemanjá e tem relação com o próprio livro, e a gente vai explicar por quê aí no vídeo. Então eu quero agradecer de novo a Jéssica e Davi, que esse vídeo saiu por conta deles. Curtam esse vídeo se vocês gostaram, por favor, comentem aí também, se inscrevam no canal se vocês quiserem continuar acompanhando e vamos pro vlog. Como vocês viram, Iemanjá é uma figura muito presente em Mar Morto e por isso a gente decidiu que um dos lugares para o qual levaríamos vocês nesse vídeo seria o bairro do Rio Vermelho, mais especificamente a casa de Iemanjá. Essa casa costumava ser o espaço onde se pesava e se vendia peixes na região, até que um grupo de pescadores, reza a lenda, durante uma escassez de peixes fez oferendas a Iemanjá, o que fez com que o espaço se tornasse sagrado e esse ritual passou a se realizar todo ano. Foi daí que surgiu a nossa famosa festa de Iemanjá aqui em Salvador. Todo dia 2 de fevereiro é sagrado e é nessa casa que essa festa se inicia desde então. A procissão corta o mar. As vozes se elevam e adquirem um som misterioso, porque vêm dos botes e das canoas e se perdem no mar imenso onde Iemanjá descansa. Mulheres soluçam, mulheres levam cartas e presentes, todos têm um pedido a fazer à Mãe d'Água. Dançam dentro dos saveiros e parecem fantasmas aqueles corpos de mulheres se rebolando, aqueles homens remando ritmadamente, aquela música bárbara que atravessa o mar. A casa de Iemanjá é um espaço bem pequenininho, mas sagrado de muita fé e adoração, que guarda um altar, diferentes imagens da Mãe d'Água, painéis, oferendas e tudo relacionado à festa de 2 de fevereiro.
É uma visita rapidinha, mas muito inspiradora por conta de toda a sua história. Ele ainda fica no espaço dos pescadores, então é possível ver diversos deles trabalhando por ali. Se você ainda não conhece a festa de 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá, vale pesquisar mais sobre e um dia, quem sabe, participar, porque é uma festa muito bonita. E o bairro do Rio Vermelho tem muito a oferecer. Os homens da terra, que sabem os homens da terra, dizem que são os raios da lua sobre o mar. Mas os marinheiros, os mestres de saveiro, os canoeiros, riem dos homens da terra que não sabem nada. Eles bem sabem que são os cabelos da mãe d'água que vêm ver a lua cheia. É Iemanjá que vem olhar a lua. Por isso os homens ficam espiando o mar prateado nas noites de lua, porque sabem que a mãe d'água está ali. O nosso próximo e último destino desse vídeo é uma região que tem grande importância para os personagens de Mar Morto, o bairro de Monte Serrat, na verdade de Nossa Senhora de Monte Serrat. Ele foi fundado por Tomé de Souza, que também foi responsável pela fundação da cidade de Salvador, e o objetivo era defender a cidade. Por isso foi construído o Forte de Monte Serrat, nesse famoso local conhecido como Ponta de Humaitá. Além do forte, a gente também tem a Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat, que segundo Jorge Amado, em Mar Morto, é onde se casam os pescadores, os canoeiros e os mestres de saveiro. E claro, é onde se casam Lívia e Guma. A Igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat foi construída na metade do século XVII, ou seja, lá por 1650, dá para acreditar. Olha só onde a gente tá. Essa cena aqui, Igreja de Monte Serrat, onde se casam os pescadores, os canoeiros e os mestres de saveiro. E olha ela ali. Foi a igreja onde Lívia e Guma se casaram. E aqui temos o forte de Monte Serrat também. Que em Salvador é muito comum, né? Esses fortes. Da defesa da cidade e tal. Esse lugar tem uma das vistas mais bonitas da cidade. E o pôr do sol é de tirar o fôlego. A gente vê a Baía de Todos os Santos e vários outros pontos da cidade dali. E como é um lugar muito antigo, tem uma casa que dizem ser a mais antiga de Salvador, construída em 1619 e que hoje abriga 2 restaurantes. Eu só fiquei imaginando os personagens de Mar Morto nesse cenário e foi uma experiência muito legal. Se você não conhece o Ponta de Humaitá, recomendo muito que coloque no seu roteiro. E se possível, fique pro pôr do sol. A gente não pôde ficar pro pôr do sol nesse dia, então por isso não temos cenas, mas confie em mim, é uma das coisas mais lindas dessa cidade. O oceano é muito grande, o mar é uma estrada sem fim, as águas são muito mais que metade do mundo, são 3/4 partes, e tudo isso é de Iemanjá. No entanto, ela mora na Pedra do Dique do Cais da Bahia, ou na sua loca em Monte Serrat. Podia morar nas cidades do Mediterrâneo, nos mares da China, na Califórnia, no Mar Egeu, no Golfo do México, mas veio para a Bahia ver as águas do rio Paraguaçu e ficou morando no cais, perto do dique, numa pedra que é sagrada. E esse foi então o nosso 5º vídeo do Projeto Amando Jorge. Foi um vídeo muito especial de fazer. Como eu já falei, Mar Morto até agora e Ordem Cronológica é o meu favorito de Jorge Amado, e eu espero muito que vocês tenham gostado também.
Foi muito legal visitar locais tão importantes na cidade para os personagens. Monte Serra e o Rio Vermelho, mais especificamente a Casa de Iemanjá, são lugares muito lindos que eu recomendo demais que vocês conheçam também. O próximo livro do projeto é o tão querido, famosíssimo Capitães da Areia. Espero que vocês continuem aí comigo, mas agradeço de novo aqui pela super ajuda nesse projeto de Jéssica e Davi, pelas gravações lindas, pelas imagens lindas. Se vocês curtiram esse vídeo, por favor, me falem aí nos comentários, curtam, e se vocês não são inscritos ainda, se inscrevam, porque vem muita coisa pela frente. Muito obrigada por assistir, sua presença é muito importante. Beijos e até a próxima.